foi, parece que instrutor aí de mestrado de alguns colegas, né? Então, me deixa muito feliz aí a participação da universidade aqui e tento fazer a minha participação através desse projeto junto com a Defesa Civil. Vejo que entre vocês há uma preocupação muito grande, né, no bem-estar da população, que é o objetivo da Defesa Civil naturalmente. E esse projeto foi feito em parceria com a Prefeitura, um programa que chama PDPA, que o Wallace acho que comentou, né, do PDPA. E queria mostrar para vocês um exemplo de uso de tecnologia de comunicação, que é a internet das coisas, que pode auxiliar muito o trabalho de vocês. Esse aqui é um exemplo de aplicação, que é só um monitoramento de alagamentos e inundações, mas o próximo colega vai apresentar outras aplicações e eu tenho certeza que a experiência de vocês em defesa civil pode trazer para nós outras demandas e que gostaríamos de recebê-las em nossos programas de pós-graduação, que estamos abertos a receber vocês para estudar e desenvolver alguma solução a mais que se fizer necessário na atividade de vocês. Muito bem. Eu sou da Escola de Engenharia. Onde que liga? Então, eu queria também chamar a atenção de que isso aqui não é um trabalho único, né? Não é um trabalho só meu, é um trabalho em equipe. O que vocês naturalmente entendem que o trabalho de defesa civil é sempre um trabalho em equipe. Então, o resultado aqui é um trabalho de formiguinha de cada aluno, da participação da própria Defesa Civil, através do nosso gerente, o Henrique. Então, os dados e as ações vão sendo somadas para encontrar uma solução para algum problema que foi identificado. No caso desse projeto em particular, foi para monitorar os alagamentos e inundações em vias públicas, que é um problema bastante sério em toda a cidade. Foi comentado aqui que Niterói tem problema devido à maré e no momento de fortes chuvas, e causa diversos problemas adicionais. Carros engarrafados evitam que as viaturas da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, etc., circulem facilmente pela cidade para fazer os atendimentos. Acabamos de ver um vídeo de uma situação dessa, né, que tinha uma viatura da Defesa Civil esperando para chegar ao lugar, simplesmente porque estava parado no trânsito. Então, havendo a possibilidade de monitorar alagamentos e evitar esses congestionamentos, é sempre bem-vindo. Essa é a proposta do projeto. Essa é a agenda da apresentação. Rapidamente, eu queria falar sobre 2 minutinhos sobre o PDPA, que é uma iniciativa da Prefeitura maravilhosa em todas as áreas, não é só de engenharia, né? Tem medicina, tem farmácia, tem ciências ambientais, etc. O que motivou o trabalho, o objetivo do projeto, os resultados que nós obtivemos até agora e algumas perspectivas futuras, filhotes do nosso projeto, que tem sido muito bem recepcionado. Bom, o PDPA é um programa, né, é um acrônimo, né, de Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados. O edital foi lançado em fevereiro de 2020, os projetos foram contratados a partir de 2021, é uma parceria entre a Prefeitura e a UFP, com interveniência da Fundação Pires da Cunha, e tem o objetivo de encarar desafios do Plano Estratégico de Niterói para 2033. A motivação desse projeto, aí eu pergunto, deixa eu uma pergunta aqui, qual de vocês que dirigem ou que frequentemente está no trânsito já não ficou preso num dia de chuva
está preso no trânsito, você corre risco de perder seu carro, ou coisa pior, você está ali atrapalhando, digamos, né, o fluxo de carros que poderiam, de viaturas que poderiam estar atendendo a população. Então, essa é a motivação. Como é que a gente pode tentar resolver esse problema? Então, a solução seria no seguinte sentido: se fosse possível você saber antecipadamente uma rota segura para ti e sair daquele engarrafamento, essa seria a solução. Antes de você chegar no ponto em que o trânsito está congestionado por causa de um alagamento, você saber uma rota de fuga. Então, para isso, você precisa monitorar os principais pontos de alagamento. Esses pontos de alagamento, a informação desses alagamentos é transmitida para um banco de dados, uma central, para a Defesa Civil, por exemplo, e de alguma forma, e essa forma existe, os navegadores eletrônicos, o Waze, o Maps permitem bloqueios eletrônicos da sua rota. Esses navegadores eletrônicos bloquearem determinados pontos e você que está dirigindo, você pode seguir as orientações do navegador que vai te tirar daqueles pontos que estão sendo monitorados e que estão sob alagamento. Essa é a solução. Essa é a motivação, fugir dos engarrafamentos e a solução seria monitoramento dos pontos. Tá? Então, o escopo do projeto seria auxiliar os motoristas a desviarem dos pontos de alagamento. Né? Então, como é que nós vamos fazer isso? Monitorar os principais pontos de alagamento que já não são conhecidos. Quando a gente começou o projeto em 2021, nós recebemos uma tabela, dados assim que muito ricos, que mostram momentos, alguns anos dos principais pontos de alagamento, ou seja, os pontos de alagamento são conhecidos na cidade. Então, é questão da gente usar a tecnologia para tentar minimizar suas consequências. Né? Você traz essas informações em um banco de dados para tomar algum tipo de ação. E, por fim, uma das ações é o bloqueio eletrônico desses pontos específicos e redirecionar o trânsito de forma segura. Então, está aí um exemplo de uma coisa que poderia acontecer. Para quem não conhece isso aqui, é uma iseta, né? Um carrinho que foi fabricado no Brasil até 1960. É interessante colocar aqui a isetinha. Então, suponha que você está navegando aqui no Niterói, vindo da sua casa, né? A Avenida Peixoto, um lugar bastante conhecido aqui de alagamentos aqui em Niterói. Então, suponha que você está navegando aqui, indo para aqui a sua residência. E começa a chover. Aqui, ó, no Campo de São Bento, agora melhorou bastante, por uma obra muito forte, muito intensa de drenagem nessa região, então melhorou bastante. Mas na época que nós propusemos o projeto, isso aqui é uma região bastante crítica. Então, suponha que você está indo aqui, né, indo para aqui para o destino, e começa a chover. Né? E aí você, de repente, você se vê aqui com um alagamento aqui, com outro alagamento aqui, e você se vê aqui, o carrinho vermelho aqui, preso no meio do engarrafamento, sem poder fazer muita coisa, a não ser, como o colega da mesa falou, né, pedir a Deus, né, pelo amor de Deus, né, não deixar as coisas piorarem. E aí você não tem muito o que fazer. Agora, imagina que você, nesses pontos que alagaram, você tivesse aqui um equipamento da Defesa Civil instalado, monitorando o nível de água desses pontos. Quando o nível de água chegar a um ponto crítico, podemos dizer 5 centímetros, 10 centímetros de água, que as pessoas já olham para aquele espelho d'água e não querem mais andar, você pega e bloqueia esses pontos eletronicamente. Então, se você está usando um navegador eletrônico, que hoje a maior parte das pessoas que dirigem na cidade usa isso para trânsito, para engarrafamento e tal, o navegador vai te tirar dessa situação. Então, o que o sistema faria para você? Ele bloqueia eletronicamente essas ruas que estão alagadas e o navegador, naturalmente, o
permite que viaturas, corpo de bombeiro, ambulância, defesa civil circulem com mais facilidade pela cidade, evita prejuízo para o cidadão. A imagem da prefeitura, a imagem pública também é melhor preservada, né? Quem sai de uma família desse aí sempre, né, tenta culpar alguém, né? Então tem várias vantagens e esse foi o sistema que a gente desenvolveu. Né? Então, o que nós desenvolvemos? Nós desenvolvemos um equipamento, né? Esse aqui é o equipamento logo nos primeiros 6 meses do projeto. TRL, para quem não sabe, é uma escala que indica a maturidade tecnológica de um desenvolvimento. É uma escala que vai de 1 a 9. Né? Então, nos primeiros 6 meses, a gente estava com esse protótipo, um projeto de bancada. Né? Essa plaquinha branca que aparece aqui chama protoboard, né? Para quem já teve acesso. Então, é o estágio praticamente embrionário desenvolvimento de um equipamento. Então, aqui a gente testou o equipamento antes de avançar para as próximas etapas. Em junho de 2022, a gente estava com o equipamento já em estágio de maturidade tecnológica 7, que é bastante avançado. Nesse momento, a gente instalou ele lá na UF, né, e está funcionando até agora. Tá? Então, eu fico muito feliz de ele estar suportando todas as intempéries e variações térmicas. Como é que o equipamento funciona, gente? Só para vocês terem uma ideia. Dessa caixinha aqui, desse equipamento, aqui dentro aqui tem um sensor que mede pressão, muito simples, e aqui desce uma mangueira que, se esse equipamento for instalado num poste, por exemplo, um poste de energia elétrica, sempre tem ali na esquina, né, onde amarga e tal. Então, você desce uma mangueira até o chão, e ali no chão a mangueira ela recebe a pressão da coluna de água e o equipamento registra essa pressão. E envia esses dados para um banco de dados. Então, aqui, pouco tempo a gente usou esse equipamento aqui para fazer alterações, para fazer otimizações e tal, e no final de 2022 nós já tínhamos o equipamento em TRL8. Né? O que falta? Instalar o equipamento na rua. Isso aí, por incrível que pareça, não é algo tão simples, porque envolve, não é só a prefeitura, né? A prefeitura ajuda a gente muito. Envolve a Enel, as companhias de eletricidade, e ele tem uma série de dificuldades. Bom, nós estamos com o equipamento pronto, vamos instalar. Né? Esse aqui é o equipamento, né? Uma demonstração, inclusive, no seminário anterior, né? PDPAs. Aqui estão os equipamentos que nós propusemos a desenvolver, todos eles funcionando já há 2, 3 meses, sem nenhum tipo de problema. Esses equipamentos, eles já estão enviando dados da altura de coluna de água, embora aqui esses equipamentos estejam marcando zero, naturalmente, né, porque estão lá na UF, no expositor. Então, estão mandando zero, mas se a gente põe água nessas garrafinhas aqui, por exemplo, eu vou botar uma mangueirinha ali e dá um nível de registro. Tá? E esses dados vão para um banco de dados, esse banco de dados já está sendo acessado pela Defesa Civil. Ele pode ser integrado, é para ser integrado no sistema que o Wallace comentou, né, em que esses pontos de alagamento vão aparecer mapeados aí naquele mapa da Defesa Civil. Quem quiser ter curiosidade aqui, pode acessar agora via esse link, que vai conseguir chegar no banco de dados. Vai ver que o último dado registrado deve ter sido aí a coisa de 10 minutos atrás. Né? Os equipamentos mandam dados de meia hora, e se ocorrer alguma ocorrência extraordinária, tipo nível de água ou temperatura excessiva, eles medem umidade também ambiental, então se a umidade passar um certo valor também está com um processo de transição. E então esse banco de dados pode ser acessado, né, pela prefeitura e já usado. Perspectivas futuras. Eu sou de um grupo
universidade que desenvolve instrumentação óptica, sensores a fibra óptica, que não se aplicam nesse projeto. Os sensores a fibra óptica são usados principalmente em aplicações muito especiais, altas temperaturas, forte acidez, campos elétricos magnéticos muito intensos, situações em que os sensores convencionais, os sensores elétricos, digamos, não se aplicam. Então, o que nós fizemos? Nós usamos, no bom sentido, o PDTA para desenvolver uma solução que nós acreditamos que vai ajudar o cidadão a viver melhor, e parte do conhecimento do PDTA, ele está sendo utilizado, transferido para um projeto financiado pelo CNPq para medir parâmetros de energia elétrica. E esse sensor, esse dispositivo, usa muito do hardware que a gente desenvolveu para o PDTA, mas para medir parâmetros de linha de transmissão de 500 kV. Temos um projeto também, resultado, digamos assim, filhote do PDTA, que usa inteligência artificial da seguinte forma. Nós temos aí 10 pontos de monitoramento de alagamento em Mundial, com esse projeto do PDTA. Agora, vocês pararam para pensar que esses pontos, de alguma forma, eles se correlacionam. Se alaga lá também, meia hora depois, e já alagou lá 2 horas antes. Então, se você tiver uma inteligência artificial que pegue esses dados de alagamento e trate esses dados, você consegue extrapolar os resultados para outros pontos da cidade que não estão sendo monitorados. Tá? Então, isso aí também é fruto, digamos assim, do aculturamento que a gente teve em matérias envolvendo a defesa civil, nos proporcionou, então, submeter esse projeto ao CNPq e à Amazon Web Service, e nós temos esse projeto em andamento lá no. Essa é parte da minha equipe. Esse aqui é o menino mais novo que nós temos, que terminou o ensino médio agora com a gente, e agora está fazendo graduação lá com a gente. E parte da equipe que me ajudou a desenvolver e que eu valorizo muito o trabalho da equipe. Muito obrigado. A comissão organizadora agradece a palestra do professor Dr. Andrés Pablo Lopes Barbeiro. Nesse instante, como forma de agradecimento, convidamos o Coronel Bombeiro Militar Albino, diretor da Diretoria Geral de Defesa Civil, para realizar a entrega do certificado e uma singela lembrança.